Se você já teve um dia ruim no trabalho, lembre-se, poderia ser pior. Pelo menos você não foi pego por uma baleia de 40 toneladas. Você não passou 30 segundos preso dentro de algo vivo pensando, é assim que termina. Diferente do herói da nossa história, um mergulhador de lagostas que virou passageiro por acidente, carregado por uma baleia jubarte. Felizmente, as baleias jubarte não conseguem engolir um ser humano de verdade. Não é porque a gente não é gostoso, mas sim porque é fisicamente impossível. Apesar de poderem ser realmente enormes, as gargantas delas são surpreendentemente estreitas, mais ou menos do tamanho de uma toranja. Quando elas abrem a boca, pode ser do tamanho de um quarto pequeno, cerca de 3 metros de largura por 2,5 a 3 de comprimento. Mas quando fecham, quase não sobra espaço lá dentro, e você acabaria lutando com uma língua do tamanho de um carro. Além disso, as jubartes são filtradoras, não caçadoras. Em vez de mastigar ou morder, elas engolem grandes goles de água. Depois, fecham a boca e empurram essa água de volta para fora através das barbatanas, basicamente prendendo crio e peixinhos, como um escorredor de macarrão gigante e vivo feito para frutos do mar. Se algo inesperado acaba entrando, a baleia pensa, opa, comida errada, e tenta se livrar daquilo. O que foi uma boa notícia para Michael Packard, um mergulhador que teve um encontro desses em 2021. Enquanto mergulhava em busca de lagostas, a cerca de 9 metros de profundidade, ele foi surpreendido. De repente, tudo ficou escuro. Ele sentiu pressão por todos os lados e percebeu que estava sendo levado para cima. Ele calcula que passou de 30 a 40 segundos dentro da boca da baleia antes que ela subisse à superfície e se sacudisse, e o cuspisse, como um cachorro que morde um limão sem querer. Veja, quando a baleia percebeu que Michael Packard não era seu jantar, ela precisou ir até a superfície. É o único lugar onde uma jubarte pode realmente cuspir algo direito. Isso porque as baleias são mamíferos, o que significa que têm mais em comum com os humanos do que com a maioria das criaturas do mar. Por exemplo, elas não têm brânquias como os peixes. Em vez disso, respiram ar por meio de orifícios no topo da cabeça, que funcionam como narinas gigantes. A cada poucos minutos, elas precisam subir à superfície. A criatura fascinante inspira e exala um grande jato de ar úmido que parece uma mini fonte. Aquele famoso esguicho da baleia é só uma inspiração poderosa. Dependendo da espécie, elas podem ficar submersas por 20 minutos ou até mais de 1 hora. Mas como isso é possível? Basicamente, os pulmões delas funcionam como bancos de energia de oxigênio, e seus músculos são cheios de mioglobina, uma proteína especial que armazena oxigênio para mergulhos longos. Quando mergulham, a frequência cardíaca diminui para apenas alguns batimentos por minuto, e o fluxo sanguíneo é direcionado apenas para os órgãos que realmente precisam. É como se o corpo inteiro delas entrasse no modo de economia de energia. E se isso já não fosse impressionante bastante, as jubartes ainda têm mais alguns superpoderes oceânicos, como a capacidade de cantar. E sim, esse é o termo científico mesmo. Os machos das jubartes produzem sequências longas e padronizadas de sons que podem durar horas. Mas não são barulhos aleatórios. Eles são estruturados, quase musicais, algo que pode ser melhor descrito como gemidos profundos e guinchos agudos. Mas o mais incrível é que essas canções podem viajar milhares de quilômetros debaixo d'água. O som se propaga muito mais longe na água do que no ar, então o oceano vira uma enorme sala de concertos. Eles podem ricochetear e ecoar pelo oceano, alcançando baleias a quilômetros de distância, como se fosse a própria estação de rádio do mar. Apenas os machos das jubartes são conhecidos por cantar, e os cientistas acham que eles fazem isso principalmente durante a época de reprodução. Alguns acreditam que é uma forma de atrair parceiras, enquanto outros acham que ajuda na comunicação ou na competição com outros machos. O mais impressionante é que todos os machos de uma região cantam a mesma música, mas ela vai mudando aos poucos com o tempo. Basicamente, todo ano os machos cantam mais ou menos a mesma melodia, mas conforme a temporada avança, pequenas variações começam a aparecer. Eles cantam a mesma música, até que um deles se inspira, muda um pouco a melodia, e essa versão vira moda. Às vezes, a música inteira é substituída por uma completamente nova, que se espalha pelos mares de uma população para outra. Os cientistas acham que as baleias basicamente aprendem umas com as outras, passando novos sucessos musicais pelo oceano. As jubartes são conhecidas por fazerem as viagens mais longas do reino animal. Elas migram milhares de quilômetros, saindo de áreas frias de alimentação perto dos polos até águas quentes, onde acasalam e criam os filhotes. E elas realmente adoram comer, às vezes por até 20 horas seguidas. Quando a baleia jubarte acidentalmente engoliu o Sr. Packard, ela não podia simplesmente se livrar dele debaixo da água e continuar se alimentando. As jubartes são feitas para fechar a boca bem apertado quando mergulham, para que a água não entre nos pulmões. Para abrir a boca de novo, aliviar a pressão e respirar, elas precisam chegar à superfície.
Elas engolem ar, limpam a garganta, cospem passageiros indesejados e voltam a comer como se nada tivesse acontecido. Na verdade, é um design incrível, resultado de milhões de anos de evolução. As baleias viviam em terra firme há muito tempo. Seus ancestrais antigos se pareciam um pouco com hipopótamos peludos que vagavam pelo oceano. Ao longo de milhões de anos, esses animais se adaptaram à vida na água. Suas pernas se transformaram em barbatanas, seus narizes deslizaram para o topo de suas cabeças, mas eles nunca pararam de respirar ar. É assim que a evolução funciona. Não recria algo do zero, adapta o que já existe. Essa coincidência evolutiva foi o que, no final, salvou o Sr. Akkad. Depois de ser expelido pela baleia, Packard ficou flutuando em estado de choque por alguns segundos antes de perceber que estava tudo bem. Seu companheiro de tripulação, que tinha visto a baleia emergir e arremessá-lo para fora, correu até ele e o puxou para dentro do barco. Felizmente, tirando alguns hematomas, ele estava bem. O mergulhador foi levado ao hospital, recebeu tratamento e foi liberado no mesmo dia. Tudo tá bem quando termina bem, e agora ele tem uma história fascinante para contar aos amigos. Embora uma baleia jubarte não pudesse engolir Michael, existem algumas criaturas na Terra que tecnicamente poderiam. Pelo menos na teoria. Primeiro da lista, o cachalote. É o único animal vivo hoje com uma garganta grande o suficiente para engolir uma pessoa inteira. Eles se alimentam regularmente de lulas gigantes de até 9 a 12 metros de comprimento, então o ser humano nem chegaria a ser um aperitivo. Felizmente para nós, os cachalotes vivem em águas profundas e só comem lulas, peixes e de vez em quando um tubarão azarado. Os humanos não têm nem o formato nem o gosto certos. Em terra firme temos a piton reticulada e a sucuri verde, as maiores cobras do planeta. Esses répteis não mastigam, eles engolem. Uma piton adulta consegue abrir a mandíbula o suficiente para engolir um cervo ou um porco, e uma sucuri pode abater uma capivara. Existem relatos não confirmados de que elas já engoliram pessoas, principalmente em áreas remotas de floresta. Mas mesmo que isso acontecesse, levaria horas, e a cobra teria dificuldade para digerir uma refeição tão grande. Infelizmente, as cobras não têm o mesmo diafragma ou resposta ao cócegas que os mamíferos, o que significa que você não sairia dessa enrascada fazendo cócegas na serpente como um desenho animado. E é basicamente isso. Ainda bem pra gente. A não ser que a gente volte no tempo, lá pra época pré-histórica, numa era em que os oceanos e continentes estavam cheios de criaturas muito maiores. Naquela época, o oceano era muito mais perigoso. O mosasauro dominava os mares como um super crocodilo, e o megalodon, o tubarão pré-histórico de 18 metros, poderia te engolido inteiro sem nem perceber. Mas a terra firme não era muito mais segura. Tinha o Deinosuchus, ou crocodilo gigante, a titanoboa, uma cobra maior que um ônibus, e o Sarcosuchus, o super crocodilo, deixavam seus perigosos para qualquer coisa que se mexesse. Michael Packard viveu uma história que parece feita para um reel do Instagram. Ele passou por uma situação única e perigosa e saiu só com alguns hematomas e muita história para contar. O oceano é cheio de surpresas, mas enquanto você não for um peixinho ou um viajante do tempo, não vai acabar como o Pinóquio, fazendo uma fogueira dentro de uma barriga enorme parecida com o K.